início da entrevista coletiva com a Rádio Litoral. Oi, Fernando. Marcelo Marinho, Litoral News. O que você avalia que deu errado no jogo de hoje? E se você acredita que é um momento de se recalcular a rota a partir desse momento na temporada? Queria que você fizesse essas duas avaliações, uma mais específica do jogo e uma mais ampla, se você acha que é o momento de recalcular a rota para tentar voltar a ser aquele time que encantou o Brasil. Primeiramente, boa noite. Em relação ao jogo determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez, repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer, a gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive, erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Lemos mal também o jogo, a hora que tinha que alongar o jogo, estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança, o time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se é essa a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo em rendimento e em resultado. Duda Gonçalves, da ESPN. O jogador, que é o Cano, hoje talvez é uma função diferente, a gente viu o Cano ali mais no meio campo, e em alguns momentos justamente esse erro também passa pelo Cano, né? Eu queria que você pudesse explicar também o que era a sua intenção de jogo com o Cano, o que funcionou e o que não funcionou, o que pode melhorar para os próximos jogos. Obrigada. Então, o Cano não é que ele fez uma função diferente hoje, ele faz isso todos os jogos. A gente está falando para acontecer os erros, já errou outras vezes, e na maioria das vezes ele vai ali e ajuda, acerta e ajuda a clarear o jogo, e depois ele acaba terminando a jogada. Então, não foi um erro de posicionamento do Cano, foi um erro de execução. Uma bola fácil, então não é o problema dele estar ali. Ele está ali muitos jogos, e quase sempre ele está ali quando a gente está construindo. Então não foi hoje que ele estava ali. Então, e isso, a outra pergunta, qual que foi? É só isso. Então, do Cano não teve, assim, a gente errou muitas vezes o nosso time hoje, nessa primeira fase de construção. E precisava ler melhor o jogo, alongar mais o jogo. E a gente insistiu e a gente foi penalizado. Diniz, boa noite. Felipe Camilo, Jogada 10. Mais uma vez o Fluminense não fez uma boa partida como visitante. A última vez que vocês venceram a situação de visitante foi no dia 17 de fevereiro contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O que está faltando para o Fluminense se impor mais, jogando fora de casa, longe do seu torcedor? É difícil falar em relação de uma maneira crua, assim, não é uma coisa. Está faltando coisas e a gente está trabalhando para poder ajustar isso. No jogo não só o jogo de hoje, contra o Alianza Lima, contra o próprio Cerro Porteño, que foi 0-0, as poucas chances que eles tiveram, a gente que acabou oferecendo em erros de construção do time. Então isso na parte tática passa muito por isso. A gente parar de errar coisas que a gente não treina para cometer esse tipo de erro. Uma coisa que desde quando cheguei aqui em 2022 a gente nunca errou tanto como está errando agora. E com o tempo que a gente está jogando, esses erros eram para eles estarem cada vez menos diminuídos, não eles irem aumentando. Uma coisa que a gente precisa corrigir imediatamente. Diniz, boa noite, Vitor Ressa, Jornal Atual 2. O Fluminense campeão do ano passado e esse ano da Recopa, ele se notabilizou muito por características de ser um time que sai jogando muito bem, de ser um time que envolve o adversário, um time agressivo. E hoje o Fluminense, não só hoje, mas em alguns jogos, ele não conseguiu fazer isso, e você mesmo disse,
né, o rendimento, os resultados estão abaixo daquilo que você espera e certamente também do que o torcedor espera. É possível fazer um diagnóstico, vocês certamente conversam diariamente sobre isso, dá para fazer um diagnóstico sobre o que está pesando mais nessa balança? Se a questão é técnica, o Fábio falou muita intensidade ali fora, por que o Fluminense não consegue executar o seu jogo na plenitude ou nem perto daquilo que tem capacidade para executar até aqui na temporada? Eu acho que o time, não é que a gente está jogando abaixo do que a gente pode e tendo resultados abaixo do que a gente deve, as duas coisas, mas a gente tem uma outra coisa que a gente precisa ter consistência, a gente não tem com o jogo do Vasco a gente fez uma partida boa, mas também oscilamos e entregamos também uns 3, a gente devia ter perdido para o Vasco por erros nossos como a gente perdeu hoje, contra o Alianza Lima foi igual, contra o Colo-Colo também a gente errou, e a gente também fez um bom jogo contra o Colo-Colo. A gente precisa imediatamente parar de errar esse tipo de erro o modelo de jogo que a gente adota, ele não permite esse tipo de erro. São erros assim muito fáceis de serem evitados. Então isso é uma coisa. E uma outra coisa é assim, e talvez o mais importante, é a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge, o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. A Copa do Brasil e a Libertadores são tão difíceis quanto. São jogos, daqui a pouco, são jogos assim, mesmo a fase de grupo da Libertadores, você não tem margem para você errar. Depois é mata-mata, se você errar, você está fora. E a Copa do Brasil é mata-mata direto. Então, os campeonatos são todos difíceis. A gente precisa melhorar bastante. Principalmente no que diz respeito na parte tática, na construção, não errar coisas tão simples e ser um time mais consistente. Não adianta a gente jogar bem um jogo, no outro jogo a gente não jogar bem. Ou a gente jogar bem dentro de casa, não jogar bem fora de casa. A gente precisa ter consistência e voltar o quanto antes a ser um time mais competitivo do que a gente tem sido. Gabriel Amaral, Rede Tricolor. Vocês tiveram um pouco diferente nessa coletiva, falando até muito mais abertamente sobre essa questão da construção, no início ali da parte tática. O diagnóstico você já fez, né? Você já tinha fez agora também na pergunta do Lessa. A minha dúvida é o que você pensa como remédio? Porque você falou, por exemplo, que o time treina muito, você já falou isso em algumas outras coletivas, que está errando coisa que o time treina para não errar. Como corrigir isso? E aí até uma outra dentro dessa questão, que normalmente você fala muito em postura dos jogadores. Várias vezes a gente pergunta na coletiva sobre uma situação, você fala, não é que mudou um jogador pelo outro, mudou a postura do time. Eu saber também como você está avaliando a postura do time nesse momento ruim da temporada. A postura do time hoje não foi boa. Contra o Cerro Porteño, eu gostei da postura do time. O time a gente não jogou bem tecnicamente.